Videoaula 1, turma 7º ano, matutino. Eu sou o professor Wallace da disciplina de Artes. Hoje nós vamos estudar Artes Integradas, o Divino na Arte da unidade 4. Pois bem, vamos iniciar essa aula da turma do 7º ano, tá bom? A princípio, o primeiro ponto que vamos destacar é a representação do divino no Egito, tá bom? Uma introdução. No Egito, a representação do divino aparece em diferentes formas, sendo ela em formas humanas, como também em forma de animais. Os povos egípcios, eles são politeístas, pois eles acreditam em vários deuses. A representação dessa divindade é encontrada através de pinturas egípcias, mas também através da arquitetura, como por exemplo podemos observar as pirâmides, que resistiram e que ainda resistem há tanto tempo. Vamos agora falar do divino na representatividade dos povos de matrizes indígenas, tá bom? Na cultura indígena, o divino é encontrado em toda manifestação cultural. O divino é integrado à vida cotidiana, por exemplo. Ele pode ser visto através de imagens visuais, sentimentos, emoções, intuições, sensações. O divino também pode ser encontrado na musicalidade, nas pinturas corporais também. Para os povos indígenas, os seus deuses estão associados a elementos da natureza, como por exemplo, para cada fenômeno, como a chuva, o relâmpago, a aurora, que é a claridade da manhã antes de o sol nascer, existe um ser específico que seria o Deus para os povos indígenas, como por exemplo, vou citar aqui o Tupã, que para os povos indígenas é um Deus criador dos relâmpagos e trovões, que fez o céu e a terra, os mares também. Porém, com a chegada dos colonizadores europeus, através do sistema de catequese, muitos indígenas aderiram à cultura do homem branco europeu e passou a adquirir ou expressar as diretrizes culturais da divindade da cultura europeia, tá bom? Dito isto, dando continuidade, vamos para o divino na Grécia Antiga e suas representações. Os gregos antigos, eles eram politeístas, como os povos indígenas, assim como também os egípcios, que falamos no início da aula, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Na tentativa, por exemplo, de se comunicar com os seus deuses e buscar resposta para os problemas, os gregos criaram mitos, os quais também têm a mesma função religiosa. E o que é mito, professor? Qual o conceito? Os mitos, gente, são narrativas criadas desde os primórdios da humanidade para explicar o mundo e o sentido da vida. Os mitos foram inventados bem antes da escrita. Na mitologia grega, há uma narrativa, um conjunto, narrativas que destacam vários deuses. E aqui eu quero falar alguns para vocês, tá bom? E caracterizar também um pouco cada um. Por exemplo, Zeus, que é o principal deus para os gregos. Ele governa os outros deuses, como também os seres humanos. Temos Hera, que é a esposa de Zeus. Temos na mitologia grega Afrodite, que é o deus do amor e da beleza. Enfim, existem vários deuses. No momento aqui não temos como falar todos os deuses, devido ao tempo, tá bom? Mas vocês sabem que há vários deuses, como por exemplo Poseidon, Deus dos oceanos, dos mares. Também tem o Deus da profundeza, que é Lúcifer, como também tem o Deus do bem, há também o Deus do mal. Então Lúcifer também é caracterizado como também um Deus, o Deus do mal, o Deus da morte, Enfim, temos muitas representatividades referente aos deuses.
Dando continuidade, vamos falar agora da representação do divino africano, mas também afro-brasileiro. Na África não existe um sistema de mitologia para todo o continente, tá bom, gente? Tendo em vista que as histórias e línguas são diferentes do território africano, desse continente vasto de riqueza cultural. As fontes usadas para descrever a mitologia dos povos africanos são produções que utiliza a escrita, mas também a questão da oralidade. Então, as fontes que se tem são essas para a produção e conhecimento da cultura afro-brasileira no que diz respeito à representação do divino. E a expressão artística de muitos povos africanos é singularmente relacionada também com a questão religiosa. A divindade para os povos africanos, eles têm um nome, eles recebem o nome de orixá, tá bom? Por exemplo, nós temos Ogum, que ele é considerado o orixá da mitologia, da guerra. Seu nome significa luta, mas também batalha. Ele é o deus mais respeitado e temido entre os deuses. Vale lembrar que eu estou falando a palavra deuses na cultura africana só para melhor entender, mas o correto é orixá. Então, o deus da cultura africana, né, chama-se orixá. Deus é relacionado mais à questão do cristianismo, tá bom? Então, na cultura africana, chama-se de orixás, divindades. Bom, gente, tem uma atividade aqui, tá bom? Na página 153 aqui, ó, tá bom? 153, em que vocês vão fazer essa tarefa dessa página e também a página 164. Pois bem, são duas páginas para fazer. A página 163 a 164. Leiam o texto através do assunto estudado, responda as questões e na próxima aula estaremos fazendo a correção. Um forte abraço, tenha um excelente dia. Fica com Deus.